para ser governador dessa terra. E ele então domina a região com um braço forte, estabelece ali realmente um governo romano e após a sua morte, os seus filhos então começam a tomar conta da região. Divide essa região em 3 partes, tá certo? Em 3 partes. É estabelecido, conhecido como o governo da tetrarquia, uma região dividida em 3 partes, tá? E o primeiro filho dele, Herodes Arquelau, ele fica então com a região da Samaria. Aí nós vamos ver Herodes Antipas. Herodes Antipas, que é o outro filho de Herodes o Grande, ele então fica com a região da Galileia. E aí nós vamos ter Herodes Filipe, tá certo? E esse vai ficar com a região mais da região do Oriente, da Transjordânia, onde estava Manassés, Gade, tá bom? Manassés e Gade. Agora, eu quero deixar para vocês um mapa, uma imagem, que vai nos mostrar como a região está governada hoje, tá? Em 1948, a votação da criação do Estado de Israel, é o que eu vou estar mostrando para vocês agora. Na página 18 do livro de vocês, a Palestina desde os tempos bíblicos até os nossos dias. Nós temos aqui, partindo do ano 70 depois de Cristo, nós vamos ver que o general Tito, ele destrói Jerusalém. E o Império Romano continua oprimindo o povo, continua tratando o povo como um forte. Vimos isso na história da igreja, estudamos bastante sobre isso. E Constantino surge então com uma nova proposta de poder dar ao povo a oportunidade de ter a sua fé e o seu direito de crença respeitado. Criando ali então a união de todas as religiões e colocando-as embaixo da sua autoridade como imperador total de Roma. Isso nós vamos ver ao longo da história, os benefícios e os prejuízos que isso trouxe para nós e para a igreja do Senhor. Vou colocar para vocês agora um mapa de como é que está a região da Palestina hoje. Bom, nesse mapa que nós estamos vendo aqui, é um mapa também da região da Palestina, hoje a atual Palestina. Como é que está a região? O que você vê de vermelho aqui é o povo de Israel, aonde localiza-se o povo de Israel. Toda essa parte então é habitada pela nação de Israel, o povo judeu. Essa parte que você vê em amarelo é uma região habitada hoje pela Cisjordânia. Cisjordânia, que é um país que está bem no centro da Palestina, tá certo? Nós temos mais aqui embaixo as margens do Mar Mediterrâneo, na região centro-sul aqui, né? Nós vamos ter a faixa de Gaza, ou o país chamado Gaza, antiga terra dos filisteus, tá? São esses povos que habitam hoje dentro da terra da Palestina. Lembrando que a Cisjordânia, Gaza, eles não deveriam estar aí. Com o tempo eles devam sair dessa região, porque toda essa região, como sabemos, ela é promessa de Deus, quando ele fez a Abraão. Então, esses povos hoje se encontram aí, mas porém, mais à frente eles não estarão mais nessa região. Bom, eu tenho aqui mais ou menos uma pesquisa feita. Israel hoje, a população de Israel, ela chega a 8 milhões e meio de pessoas, de judeus, que habitam e moram nessa região da Palestina. Nós temos aqui 8 bilhões de pessoas no mundo, então nós temos praticamente 10% da população mundial está na região de Israel, tá? Na Palestina. A Cisjordânia, lá em Israel, o sistema político lá é o parlamentarismo, ou é um primeiro-ministro que governa a região, tá certo? Ou o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá de Israel. Na Cisjordânia, o sistema de governo lá é um sistema monárquico, é um rei que governa, tá bom? Então é monarquia ainda, é o sistema de rei que governa a Cisjordânia. A população da Cisjordânia, ela fica em torno de 5 milhões e meio de habitantes, tá certo? Nós vamos ver agora a região da faixa de Gaza. Observe que nesse mapa que você está vendo aqui, essa região aqui é a faixa de Gaza, que você tem nessa imagem aqui,
em laranja, bem pequeno. Eu vou disponibilizar essa imagem para vocês no grupo também, tá? Então, aqui nós estamos vendo a faixa de Gaza pelo lado de dentro. Realmente é uma faixa, né? É um pedaço de terra que está dentro do território de Israel, que lá no passado era chamado de terra dos filisteus, né? Então, é a mesma região. Essa região, ela é formada por 11 cidades, tá? Então, nós temos aqui um território de 41 quilômetros de comprimento, com apenas de 12 quilômetros de largura. Então, é um corredor. Gaza, ela tem 41 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. Então, uma área que realmente é um pedaço de terra, é uma tira de terra que está tomada ali e habitada pelos moradores lá de Gaza, tá certo? Então nós temos a população de Gaza, ela é em torno de 1.700.000 a quase 2 milhões de pessoas. Então imagina, uma área pequena com quase 2 milhões de pessoas habitando. Realmente é uma região muito cheia, a população é muito grande ali. A população ali são predominantemente sunita. Nós temos os judeus ou palestinos árabes, né, que são os suítas e sunitas. Então os sunitas, eles são da linha mais radical, aqueles que realmente eles tratam as coisas a ferro e fogo. Por isso nós vamos ver a região dominada ou administrada pelo grupo Hamas, aquele grupo terrorista que espalha o terror pelo mundo. Então é essa a geografia da atual Palestina, como já falei. São os povos que estão hoje nessa região, tá bom? Aí você pode falar, mas e a Síria? Né? E o Iraque? Esses estão na região do Oriente Médio, não estão na região da Palestina. Eu estou falando somente da Palestina. O nosso estudo do capítulo 4 é voltado a essa geografia, tá? Da região da Palestina. Bom, pessoal, eu quero aqui encerrar nossa aula e espero que vocês tenham aprendido bastante no capítulo 4 do nosso livro. Nós tratamos da matéria Geografia Bíblica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante no capítulo 4 sobre a geografia política da Palestina, porque esse capítulo falou bastante sobre os povos que habitavam essa região no passado, que eram o povo cananeu. Falamos também sobre a origem dos hebreus, quando eles surgiram ali na região de Ur dos Caldeus, lá na região da Babilônia, né? E nós vamos ver então Abraão estabelecendo moradia lá em Harã e depois peregrinando ele com Isaac e Jacó por toda a terra de Canaã. Porém, não possuíram essa terra. Quem veio possuir foi Josué, logo após a morte de Moisés, que estabeleceu as tribos. A região também foi dominada por Senaqueribe, depois o rei babilônico, né, Nabucodonosor, depois o rei persa, o rei Ciro, e depois nós vamos ver os gregos dominando a região, nós vamos ver os macabeus, nós vamos ver então os romanos, e hoje a região está dominada pelo povo de Israel, pelos judeus, uma parte pela Cisjordânia e também pelo Hamas, pelos palestinos. Tá bom? Um forte abraço a você. E nos veremos então no capítulo 5 da nossa matéria Geografia Bíblica. O capítulo 5, ele vai tratar da geografia humana da Palestina. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês e bom estudo.